Olá pessoal, boa noite. Boa noite, Amós, Beth, Graziele, Carol. Sejam muito bem-vindos. Carlinha já chegou, né? Daqui a pouco ela já entra. Daqui a pouco a Carlinha já entra. Já chamo ela aqui para estar com a gente. Queridos, é uma alegria muito grande, né? Deixa a turma entrando aí. Nós vamos começar agora o nosso workshop. E a gente escolheu, assim, nós escolhemos muita gente bacana, né, para falar sobre o assunto, para falar sobre os temas, né, que já estão caminhando, né, já estão falando. Ó, o Thiago chegou, Rosileide, bem-vindos. É uma alegria muito grande, queridos, ter vocês aqui com a gente, tá? Vou esperar só mais alguns minutinhos, a turma está chegando, está chamando os amigos. Aproveita aí, pega o aviãozinho, manda para um amigo aí, chama, porque hoje o tema vai ser muito legal, o tema vai ser muito bom. A Carla vai compartilhar com vocês aí, principalmente para aqueles que estão solteiros, né? O que que nós devemos esperar, quais são os benefícios realmente de você esperar o casamento, para você viver uma vida sexual ativa. Ela é alguém que já vem trabalhando há um tempo, né? Trabalha com o Nelson do Escolhi Esperar, então ela vai compartilhar com a gente hoje algumas coisas muito bacanas, tá bom? Então sejam bem-vindos. Olha aí o 09 entrando aí também. Maria da Paz, Maiara, Pedro Siqueira. Gente, muito boa noite, sejam bem-vindos. Deixa eu explicar para vocês, né, como é que nós vamos trabalhar aí nesses dias, tá? São 7 dias, são pelo menos 7 ministrações diferentes que nós vamos estar trabalhando. Eu chamei pessoas que são especialistas, tá? Em algumas áreas específicas, e eles vão ter aí durante 40 minutos a oportunidade de compartilhar uma ministração. É uma live um pouco diferente, é uma visão de workshop, tá? Então, as pessoas vão ter ali 40 minutos, 40, 45 minutos para ministrar sobre o assunto, tá bom? E vocês vão mandando perguntas. Mandem perguntas para a gente, eu vou anotando, e nos últimos 10, 15 minutos, eu vou passar para a Carla aí, para ela estar falando com vocês. Olha aí, a Carlinha já chegou. Boa noite, Carla, tudo bom? Oi, tudo bem? Boa noite, Graças a Deus. gente. Boa noite, muito bem-vinda, né? Eu estou explicando aqui para a turma essa dinâmica, tá, do workshop. Eu confesso aí que é o primeiro que nós vamos fazer online, né? Nós estamos acostumados a fazer na igreja, né, de maneira intensiva, e eu estou me desafiando aí nessa semana, né, nos próximos 7 dias aí, a gente está junto. Chamei um monte de gente bacana, né, para estar com a gente compartilhando. E eu estou explicando para eles também, Carla, que você vai ter aí algo em torno de 40 a 45 minutos, tá? Livre para estar ministrando. Eu vou estar concentrado em anotar as perguntas deles, tá? E a gente vai pontuando um pouco mais para o final, tá? E não vai ter normalmente aquela interação que há nas lives, né? A gente quer deixar realmente você livre com o tema para ir caminhando, né? Ou, se de repente tiver alguma observação, a gente vai compartilhando junto também. Mas hoje nós queremos ouvir você, né? Nós queremos aprender, né? E a gente quer te dar essa liberdade, tá bom? Eu queria orar por você agora, tá? Mas antes disso, eu queria só que você se apresentasse para quem ainda não conhece, falar um pouquinho do teu trabalho, ministério, tá? Se apresenta aí para a galera. Então, oi, gente, tudo bem? Prazer, eu sou Carla, estou no Rio de Janeiro e aqui eu sou da Igreja Congregacional de Bento Ribeiro, trabalho lá, ajudo, né, no Ministério Jovem e também eu sou voluntária numa campanha de preservação sexual que chama Eu Escolhi Esperar, né? Fala sobre inteligência emocional e pureza sexual. E já há mais ou menos, há quase 10 anos, né, que eu venho estudando, falando sobre isso, né, sobre a importância de se guardar. E a gente tem uma equipe, né, tem o Josué e a Alice aqui no Rio, que também fazem parte dessa equipe. A gente juntos, a gente tem atendido o chamado do Senhor, né, falando sobre famílias que, na verdade, a gente entende
que tudo começa no tempo de solteiro. A gente não fala só para solteiros, eles trabalham com casais, trabalham com casados para sempre. E eu falo mais para os solteiros, né? Então, a gente tem entendido a importância de formar famílias saudáveis para deixar um legado, né, nessa geração. E é um pouco sobre isso que eu vou falar aqui também. Show de bola. Nós estamos ansiosos, né, para você começar a compartilhar, tá? Eu quero orar por você e te dar liberdade aí no Espírito para você ministrar aquilo que Deus colocou no teu coração, tá? E, gente, só falando para quem está assistindo, coloca a sua pergunta, tá? Eu estou anotando as perguntas. A Carla vai estar ministrando. Você está ouvindo bem, né? A Carla vai estar ministrando e no final a gente vai pontuando, tá certo? Eu vou orar aqui, então. Nós vamos começar o nosso workshop com o pé direito aí, tá? E a Carla vai ministrar algo do coração de Deus aí para você, tá bom? Ainda dá tempo de chamar a turma aí que está solteira, né? Os casados, as pessoas que vocês conhecem. Chama essa turma jovem aí, porque realmente o assunto é muito importante, significativo. Nós vivemos uma geração, né, que tem se entregue realmente, né, à questão da sensualidade. E, infelizmente, até mesmo dentro da igreja, há muitos questionamentos, na verdade. Mas, assim, eu também tenho conhecido uma geração que tem escolhido esperar, né? E hoje nós vamos ministrar realmente para você. Fique livre realmente para perguntar, para compartilhar. E a gente está junto nisso. Eu vou orar pela Carla, tá? E vamos passar a palavra para ela, porque eu estou ansioso aí para ouvir, estou ansioso para aprender também, tá? Tá bom? Amém. Vamos lá. Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado por aquilo que o Senhor preparou para nós nesse tempo, Pai, em nome de Jesus. Eu peço que o Teu Espírito Santo guie a Tua filha naquilo que ela vai ministrar, naquilo que ela vai falar, que tudo aquilo que ela compartilhar, Senhor, venha encontrar realmente no coração das pessoas que estão com dúvida, que estão buscando informação, que estão buscando discernimento, que essas pessoas venham encontrar respostas, Pai, em nome de Jesus. Nós entregamos realmente esse tempo nas Tuas mãos, pedimos a Sua liderança e pedimos que o Senhor venha realmente incendiar os nossos corações com a Tua vontade, mas principalmente com a Tua verdade. É o que nós oramos e cremos que vai acontecer, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, Carla, está com você aí. Eu creio, sabe, Paulo, que Deus ele tem levantado, né, pessoas, assim como vocês também no Sexo Sem Cativeiro e tantos outros que vão falar aqui durante essa semana, para dizer a importância, né, da gente tratar todas as áreas da nossa vida, principalmente no que tange a sexualidade, que tem vários desdobramentos, né? E hoje eu vou falar um pouco mais voltado assim para os solteiros, né? Como assim? Por que vale a pena esperar? Mas, na verdade, é um aspecto mais da santidade no tempo de solteiro. Como é que eu posso viver isso e passando por alguns caminhos aí da nossa sexualidade, né? E, assim, como eu trabalho muito com jovens, né? Trabalhei durante muito tempo liderando jovens e hoje o público-alvo, assim, do trabalho que eu tenho feito aqui na internet também é jovem, e a coisa que mais desestabiliza, né? Tipo, que mais tira os jovens da igreja hoje é namoro e sexualidade, sabe? Esses dois pontos são, assim, os assuntos que mais a gente vê, assim, o jovem se desestabilizando, né? Que faz com que ele recue. E, assim, uma coisa que eu entendi quando eu mesma, assim, sabe, tive um tempo muito especial com o Senhor, é que se aquela velha frase, até falei sobre isso hoje no Stories, que é melhor obedecer do que sacrificar. Por quê? Se foi, cara, eu acho que é simples. Se eu creio que foi Deus que me criou, é muito mais fácil eu buscar a vontade dele, eu buscar aquilo que ele quer, do que eu ficar tentando sozinha, sabe? Entender ou discernir o que é melhor para mim nesse tempo. Mas, infelizmente, essa é a forma, né, que a maioria das pessoas fazem, né? A maioria das vezes a gente acaba indo pelos nossos impulsos, pelos nossos pensamentos, ou até mesmo pela moda que está sendo ditada no mundo, né?
Então, a gente acaba escolhendo sozinho, né? De acordo com o nosso próprio entendimento, né? E assim, existe uma pressão muito grande, né, da mídia, de tudo, porque assuntos como santidade, pureza, virgindade, até na Igreja Católica se fala, eles falam muito em castidade. Isso hoje é motivo de bullying, isso é totalmente, né, sei lá, politicamente correto, sabe? Politicamente incorreto, inverti aqui. Então, os valores estão totalmente invertidos, sabe? E eu vejo que a grande crise que a sociedade vive hoje, que a nossa geração vive, não é econômica, não é a pandemia, mas é uma crise moral, né? Então, e isso tem uma série de consequências, né? Hoje nós estamos administrando, né, muitas consequências dessa crise moral que essa geração está vivendo, né? Então, eu creio assim que nós aqui, esse workshop é um instrumento de Deus para poder lançar sementes, sabe? Para que vidas sejam restauradas, né? E para que a gente possa construir, de fato, um lugar, né, para o Senhor habitar e para que seja perpetuado um legado. E assim, os jovens, eles são encorajados a praticar sexo cada vez mais cedo, né? É como eu estava falando, essa pressão que existe, né? Para que as pessoas se relacionem sexualmente cada vez mais cedo, nas novelas, em todo lugar. Mas eu não vejo ninguém falando sobre as consequências. Eu vi um dia desses, uma outra live que eu fiz falando sobre masturbação. Eu fiz uma pesquisa, né, que agora nesse período de isolamento aumentou absurdamente o consumo de pornografia, de material erótico, de produtos de sex shop, muitas reportagens incentivando masturbação, mas, gente, ninguém fala das consequências que isso gera na mente, que isso gera no corpo, sabe? Então, existe uma pressão muito grande, né? E aí, depois essas pessoas, tipo assim, depois as pessoas vêm feridas, destruídas, e assim, a gente ninguém fala sobre essas consequências, só incentivam, né? Então, fazer a vontade de Deus, ela não é uma obrigação, mas é uma escolha, né? Tipo, ser santo, escolher a santidade como estilo de vida, né? Afinal de contas, Deus ele nos deu o livre-arbítrio para isso, né? Para que a gente fosse livre. Então, e não é uma proibição, não é uma... como é que eu posso dizer? Não é o Deus ele não é um estraga-prazeres, mas ele é um pai que protege. Então, na verdade, é uma proteção divina, né? A gente obedecer. E aí, ninguém escolhe o que não entende. Por exemplo, eu vejo, eu posso saber, eu posso ouvir falar, mas eu posso não entender o que as pessoas falam. Mas é esperar, tipo, as pessoas acham que é sentar, ficar de braço cruzado e, tipo assim, esperar cair do céu, se materializar. Mas, na verdade, esperar em Deus durante o tempo de solteiro é uma jornada com Deus. É você desfrutar dessa fase da sua vida como em todas as outras. Só que o solteiro, a Bíblia diz, né, que tipo, Paulo ele fala sobre isso. E o solteiro ele tem mais disponibilidade para estar envolvido com as coisas do Senhor. Então, a gente precisa desfrutar esse tempo com qualidade, né? E existem alguns aspectos que impedem, que assim, de certa forma, impedem que a gente viva essa etapa da vida de forma plena. E eu quero falar sobre alguns desses aspectos que dificultam, né, o desenvolvimento desse processo. E o primeiro deles é a carência afetiva. A carência afetiva, a dependência emocional. A gente hoje a gente vê muita gente querendo
alguém como resposta, buscando desesperadamente uma pessoa que supra suas carências, sabe? Ter alguém para conversar, ter alguém para fazer sexo, porque o que mais tem aí são as pessoas nos aplicativos para sexo casual. Gente, eu acho isso é o fim, sabe? Mas isso sempre aconteceu, é porque para mim é difícil mesmo, tenho dificuldade de lidar com isso. Mas isso, nesse período, tá muito intenso. Então, assim, pessoas que vivem ansiosas, vivem atrás de alguém, mas essa carência, ela tem uma raiz, né? O Eurípides vai falar aqui maravilhosamente, sabe? Ele é o cara, né? Até, assim, o livro dele, Lidando com as Carências. Gente, o Eurípides vai estar aqui na quinta-feira, né, Paulo? Na segunda, cara. Na segunda, mexi na agenda. Na segunda-feira. Tá. Então, gente, não percam também que ele tem um livro que chama Lidando com as Carências, que é maravilhoso. E fala muito sobre essa questão, né? Que, assim, na verdade, a carência, ela é um ciclo. Ela se manifesta na vida adulta, né? Através a carência, na verdade, ela é o resultado, mas é uma falta de algo que... a gente desenvolve isso por conta de algo que nos faltou na infância, né? E que na vida adulta se desenvolve dessa forma. Então, assim, pessoas que não conseguem ficar sem falar com ninguém, que vivem mendigando atenção, carinho, às vezes até toque físico, sabe? Então, assim, carência, ela não dá, não tem ninguém que possa suprir essa carência. Na verdade, a carência ela precisa ser curada por Deus, né? Então, assim, eu volto lá no que eu falei no início. Se eu creio que foi Deus que me criou, Ele é que tem a chave certa, a ferramenta certa para completar aquilo que falta. E se eu não busco suprir essa carência em Deus, eu vou buscar diversos mecanismos para isso, né? E isso pode se desenvolver através de vícios, de muitas coisas. E a nossa geração é uma geração órfã, né, também. Uma geração de filhos órfãos de pais vivos, né? Então, assim, que tiveram... cresceram em famílias disfuncionais, famílias fragmentadas, né, que não são no modelo tradicional ou sem alguma das figuras de autoridade, e isso vai gerando uma série de vazios, né, de faltas que na vida adulta tende a ser preenchido por várias coisas e principalmente pela imoralidade sexual, né? Então, eu ia falar, e você pode falar também muito bem sobre isso, né? Tem um versículo, Carla, tem um versículo que eu gosto muito, está lá em Jeremias 2,13, né? Diz assim: esse povo cometeu dois pecados, né? Abandonou a mim, a fonte de águas vivas, e construiu para si cisternas rachadas. Eu diria que uma tentativa, né, fracassada de você preencher o seu vazio emocional existencial é você tentar usar o sexo, droga, qualquer tipo de adicção para fechar algo que só Deus realmente pode trabalhar dentro do seu interior. Então, realmente, carência você não supre, né? Carência você cura num relacionamento profundo realmente com Deus, né? Isso para mim, essa é uma chave que marcou meu coração. Pois é, para mim também, total, assim, porque, sabe, eu vejo que os solteiros, eles sofrem muito por vivem uma idolatria do casamento, uma idolatria do relacionamento, de que é impossível ser feliz sozinho. E não é por aí, sabe? Deus, ele não fez a gente faltando pedaço. Não significa que é óbvio que é lícito o desejo de ter alguém, de se relacionar, mas isso não deve ser um Deus para nós. Isso não deve ser o centro da nossa existência. A gente tem vida e a gente deve continuar desfrutando, né, disso com plenitude. E exatamente essa é a minha bandeira, é a tecla que eu bato lá no meu Instagram. É exatamente sobre isso, para encorajar pessoas a descobrir, né, a plenitude nessa etapa da vida e não ficar vivendo em função de ter alguém, nem como viúvo, porque tem muita gente que vive
como viúva. Ai, porque se o fulano tivesse aqui, ai, porque se eu tivesse com alguém seria diferente. Aí a pessoa não vive porque ela não tem ninguém, sabe? Então, e também assim, o relacionamento, né? A gente precisa ver essa questão das carências, porque quanto mais carentes nós somos, mais vulneráveis nós estamos, né? Então, a nossa carência, a gente fica realmente vulnerável a se envolver em vários tipos de relacionamento, muita coisa que pode complicar, né? E assim, às vezes os solteiros, por não saber quem são e aquilo que desejam atrair, se envolvem ou até mesmo motivados pela carência, se envolvem em relacionamentos abusivos que depois se arrependem profundamente, né? Então a gente precisa a gente precisa primeiro cuidar da gente, ficar legal, né? Para depois a gente pensar em se relacionar com alguém, ser um bom ímpar para depois ser um bom par. E aí, lá em 1 Tessalonicenses 4:3, do 3 a 8, né? O verso, eu gosto muito desse texto, e o texto também é o texto base, né? Do Escolhi Esperar. Eu falo que eu sou esse texto na Bíblia, né? Tipo assim, se eu pudesse dizer, tipo, qual texto você seria? Eu seria esse texto que diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Então, eu aprendo muitas coisas com esse texto, né? E principalmente quando eu estava falando sobre a questão das carências, aqui o versículo 6 fala: nesse assunto ninguém prejudica o seu irmão, nem dele se aproveite. Sabe? É uma linha muito fina, Paulo, porque às vezes a gente usa as pessoas, sim, sabe, para querer suprir as nossas carências, para querer ter ali alguém para conversar, um contato de estimação, sabe? E a gente está usando as pessoas, né? A gente está, assim, prejudicando, sim, está defraudando, né? Gerando, às vezes, expectativas que não vai suprir. E assim, existem algumas formas, né, que hoje são muito comuns da gente, como eu falei, que dificultam a gente viver esse processo de forma plena, né? Eu até coloquei aqui, levando uma vida de pegação, mas acho que hoje em dia nem sei se a galera trata mais assim, porque antigamente o povo falava em ficar, era dar um beijinho e pronto. Agora não. Agora é ver Netflix. Tipo assim, aceitar um convite para ir assistir um filme Netflix. A gente sabe que não vai rolar filme nenhum, né? Sim. E eu recebo, mas eu ainda recebo lá, eu boto sempre uma caixinha de perguntas lá, e eu recebo muito essa pergunta sobre ficar, se tá tudo bem, e a gente compromete as nossas emoções, porque não é só, relacionamento não é igual band-aid, né? Que a gente troca e tá tudo certo. E também aquilo, o amor, ele é uma decisão, ele é uma construção. A pessoa, para entrar num relacionamento, ela precisa estar alinhada, ela precisa, assim, no mínimo, ter uma perspectiva de querer fazer dar certo, né? Mas para que isso tudo aconteça, por exemplo, como que eu vou... se eu quero ficar levando uma vida de pegação, de ficar com um monte de gente, eu estou indo na contramão disso. O amor é um compromisso. Se eu quero levar uma vida de relacionamentos casuais, eu estou indo na contramão disso. Eu estou bagunçando a minha alma toda.
E como que eu vou ter uma plena comunhão com Deus, sabe? Vou ouvir a voz do Espírito Santo no meio dessa bagunça toda. Então, é, isso são decisões inteligentes, né? São escolhas inteligentes que a gente precisa fazer, porque afinal de contas, se a gente continuar fazendo porque todo mundo faz, vai continuar sofrendo porque igual todo mundo sofre, sabe? Então, uma outra questão também que é difícil, né? Tipo, que dificulta iniciar um relacionamento, né, no tempo errado ou pelas motivações erradas, né? E aí a nossa idade cronológica é diferente da nossa idade mental. Infelizmente, eu tenho percebido uma questão, não sei se vocês, o pessoal que está aí assistindo também, tem essa sensação de que, assim, parece, eu vejo muitas mulheres falando sobre isso, que as mulheres avançaram, tipo assim, a idade cronológica de todo mundo foi, mas a galera, a idade mental parou, ninguém mais quer compromisso, ninguém quer pagar o preço de se envolver, e aí as pessoas ficam ali não querem crescer, sabe? É uma crise ali de um Peter Pan para sempre. E isso implica na formação das famílias, porque como a gente vai crescer, multiplicar, se as pessoas não querem se casar, se as pessoas não querem juntar ali a semente, né, com a terra para poder frutificar. Então, assim, isso está dentro daquela questão que eu falei da crise moral, né? E que a gente precisa, como igreja, né, também, tratar isso, né? E resgatar esse desejo no coração dos homens, das mulheres, sabe? Os homens, né, resgatando a virilidade, homens fortes, que eu creio que Deus tem levantado homens fortes para discipular os homens dessa geração, para resgatar a virilidade, identidade, sabe? E assim como eu creio também que Deus tem levantado mulheres fortes, sabe? Mulheres fortes, assim, que vão resgatar o feminino, que vão se posicionar ali. Então, eu creio que é isso, sabe? Eu creio que esse é o caminho para que a gente forme famílias saudáveis, né? E então, assim, e a gente ter consciência, como eu falei, ninguém escolhe o que não entende. Então, hoje eu estou falando sobre essas coisas porque talvez algumas pessoas que estarão ouvindo aqui pode não ter essa noção, sabe? Da importância de fazer essa escolha, de abrir mão. Eu estou vivendo esse processo, né, na pele, na vida, né, de ser despertada para viver o amor incondicional, né? Para me abrir, para poder receber e compartilhar minha vida com alguém. E eu estou vendo quanto isso é difícil, assim, quanto a gente precisa estar disposto e quanto a gente precisa amadurecer nossas posturas para viver esse tempo, sabe? E eu vejo que a minha geração, ela adormeceu por um tempo, se preocupou muito em desenvolver outras coisas e essa parte ficou um pouco para trás, um pouco deixada de lado, mas assim, a gente precisa fazer esse caminho de volta porque a vida continua, né? Os nossos filhos, eles precisam ouvir falar do Deus que nós servimos, então a gente precisa avançar, né? E Tem uma coisa, cara, tem uma coisinha que foi bem interessante, né, que você pontuou com relação a essa questão do casamento, né? Eu vejo hoje o casamento como algo que fortalece muito, né, a cultura de um país, de uma sociedade. Eu não tinha esse entendimento, eu não tinha essa visão, né? Mas à medida que você vai se aprofundando, você vai buscando na palavra de Deus isso, né, o casamento ele vai criar uma cultura de honra, ele vai criar uma cultura de responsabilidade, ele vai criar uma cultura, pelo menos deveria, né, criar uma cultura de fidelidade. Então, assim, o casamento ele fortalece uma sociedade, porque ele vai lhe dar
justamente com princípios e valores que refletem a natureza de Deus, né? E as pessoas que vivem o casamento bíblico, elas vão crescer dentro dessa cosmovisão, dentro dessa perspectiva, né? Então, o casamento monogâmico, ele desafia a gente no nosso caráter, né? Ele confronta realmente a gente desse caráter e nos faz realmente mais responsáveis e maduros. Essa é a proposta do casamento. Eu gosto até de uma frase do nosso líder, o Cote, ele diz assim, casamento não é para te fazer feliz, casamento é para te fazer santo, né? Porque ele purifica realmente uma sociedade. Você vê que uma sociedade moralmente forte é uma sociedade que ainda valoriza o casamento. E o grande risco que nós temos, qual que é? Quando você tira o casamento de uma sociedade, sobra o quê? Sobra a imoralidade, sobra a prostituição, sobra a mentira, sobra adultério, sobra a falta de compromisso e tudo o resto, né? Então, isso é uma perspectiva que a geração atual ela precisa conhecer, ela precisa discernir, né? Sim, e inclusive uma coisa que Deus tem colocado assim no meu coração em relação à igreja do futuro, sabe? Como, por exemplo, a gente, nesse momento, a gente está no hospital, né? Digamos assim, a gente está fazendo o caminho de volta, a gente está sendo tratado dessas crenças que foram construídas ao longo desse tempo, né? Eu mesmo, assim, estou sendo profundamente tratada em algumas crenças, algumas coisas que eu carrego. E aí, o que eu vejo? Os homens e mulheres sábios da igreja do futuro precisam estar preparados para lidar com esse cenário de, por exemplo, mulheres que vão estar abertas, que vão estar ali alinhadas nessa questão do amor para se relacionar com homens que vão ter suas identidades restauradas, sabe? Uma série de coisas. Eu vejo, assim, que a gente realmente está caminhando para isso. E essas ferramentas como essa daqui, são essenciais para esse processo, a gente colocar, a gente falar, a gente fazer uso da nossa voz, né, da nossa influência, para trazer o reino de Deus para a Terra, né? Então, eu acho que é bem por aí mesmo. Mas, voltando aqui, o que eu estava falando, né, sobre aspectos escolhas, né, que nós fazemos que dificultam o processo de plenitude durante o tempo de solteiro, né, de santidade também. E a gente estava falando sobre ficar, sobre levar uma vida de pegação, porque assim, muita gente, essa questão do beijo também, que é super polêmica, talvez nem faça muito sentido para algumas pessoas que estão assistindo aqui, que já são casadas há bastante tempo, mas assim, para o solteiro, essa questão é muito séria, né? De tipo assim, pessoas maduras que querem viver um relacionamento em santidade, mas que lidam com essas questões. Então, as pessoas perguntam sobre o tempo, quanto tempo permanecer no relacionamento, se pode ou não pode. E assim, cada um precisa avaliar os seus limites. Cada um sabe de onde saiu, se teve. É muito difícil você encontrar hoje uma pessoa, um solteiro cristão com mais de 30 anos que não teve um passado, sabe? Que não tenha tido experiências. Então, assim, cada um vai avaliar o seu limite e eu acho que você precisa saber, né, quem você quer agradar, sabe? A questão de se guardar, talvez, de repente, de não beijar, de deixar para, tipo assim, para namorar mesmo, debaixo da aliança do casamento, né? É do casal, é uma consequência. O desejo de se guardar é uma consequência do relacionamento a três, do casal com Deus, sabe? De um casal que está ali firmado em Deus, que se submete, que ora junto, que caminha junto. Então, acho que se você tiver essa perspectiva, é isso que você quiser, se é isso que você quer atrair, você está disposto a pagar o preço para viver essa relação, então vai com tudo, sabe? Vale a pena, porque você vai colher os frutos no futuro, sabe? Deus, ele honra
esse tempo, né? Esse plantio, porque você está plantando. Na verdade, uma vez eu ouvi sobre os depósitos, né? Que cada vez que cada renúncia, cada beijo, tipo, são depósitos que você faz, né? Para que você, no tempo certo, você saque todos esses depósitos que foram feitos, né? Ao longo do tempo. E é uma coisa que eu digo também, assim, eu, por exemplo, eu acho muito desagradável você começar uma coisa que você não vai terminar. E as pessoas confundem muito essa questão de santidade, de pureza com virgindade ou com o fato de não ter penetração ou não faz, tipo, não, aqui não pode, eu não faço sexo, eu sou pura. E na verdade não é isso, né? Porque às vezes quando a gente guarda só um membro, não significa que você é puro. A pureza, ela guarda tudo, ela guarda o corpo, ela guarda a mente, sabe? Então, quando a gente quer ser santo, como Jesus, a pureza, ela é uma consequência, né? Então, assim, aqui, ó, eu coloquei um texto, né, que é muito ruim você começar, né, um processo e não terminar. Em 1 Coríntios 7:8 diz: digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo em desejo, né? E aí também volta lá na questão do 1 Tessalonicenses 4:6 de não prejudicar o irmão nem a irmã, né? Porque aí o irmão e a irmã vão ficar, tipo, animadões. Eles vão fazer o que depois para se aliviar? Vão se masturbar, enfim, e aí já tem uma série de desdobramentos, porque vai chegar naquela hora, porque é assim que acontece, né? O crente que tá lá abrasado, ele vai, não, agora não pode, aí separa, não sei o quê. Tem gente que dá conta com banho gelado, mas tem gente que não. Então, para que, tipo, chegar tão perto nesse ponto, né? Então, eu acho que é não se autodefraudar, né? Não gerar em você mesmo expectativas que não são cumpridas. Então, é um processo de amadurecimento, né? E também Mateus 5:29, né? Que se teu olho te faz pecar, né? Se teu olho direito o fizer pecar, arranque e o lance fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ser todo ele lançado no inferno, né? É a santificação por amputação, né? Isso. É verdade. Vocês têm esse termo. É verdade, né? Tipo, eu acho que a grande maioria que assim, vive esse processo, né, de pureza, né, de santidade, mesmo depois de ter tido experiências e tudo, é uma santificação por amputação, né? Em muitos aspectos, né? Então, tem uma série de coisas. E assim, às vezes, quando o casal, por exemplo, vai nessa linha por exemplo, de ficar andando ali na beirinha e tudo, e tô no relacionamento e tudo, cara, uma hora vai acontecer, e o problema é que depois que acontece, é muito difícil voltar atrás, tipo assim, é muito mais difícil. E o sexo, aí como eu falei, ali já acontece como é que se diz? Um rompimento ali, porque a primeira coisa que você pensa, você não consegue mais orar, você não tem mais ali a sua comunhão com Deus, você já fica com vergonha, com culpa, e também, né, o vício do sexo ilícito, da fornicação, no caso do sexo entre solteiros, né? Que o sexo que não é feito debaixo da aliança do casamento, tem uma série de desdobramentos, porque começam as perversões, né? As pessoas começam a perder o respeito pelo próprio corpo, né? Então, é bem complicado, né? E além também, assim, dependendo, a masturbação, ela é
praticada bem mais, né? Tipo, cerca de 80% da prática da masturbação é feita por homens, né? Então, a prática, o vício da pornografia, a prática da masturbação também tem uma série de desdobramentos. Então, esse casal, ele vai estar ali vivendo um momento bem complicado, né? Gerando uma série de coisas que vão ter consequências bem difíceis para eles depois, né? Então, é bom ouvir isso. Se você está aqui ouvindo isso, sabe? Glorifica a Deus porque você tem a oportunidade de escolher diferente. Você não precisa ter um testemunho para contar de que você passou. Tipo, se Deus te restaurou, amém. Ele me restaurou também, sabe? Mas às vezes a gente ganha tempo quando a gente aprende antes. Quanto mais cedo você entender isso, melhor para você, sabe? Se você hoje está tendo a oportunidade de ouvir isso aqui, porque Deus ele está levantando profetas nessa geração para compartilhar essa verdade, para compartilhar essa palavra, para que a gente seja fortalecido, seja encorajado e permaneça em santidade, né? Deus ele tem levantado profetas nessa geração para adornar a noiva, né? Para cobrir de linho fino, puro, brilhante, né? Para que aconteça, né, o casamento, né? Então, é nesse sentido. Eu acho que eu tinha mais alguma coisa para falar, Paulo, mas eu acho que eu já cumpri aqui. A gente tem algumas perguntas, né? Já fomos aí, acho que eu falei cerca de 30 minutos, mas acho que a gente pode interagir com a galera, com o pessoal. Vou deixar a turma aí, ó, gente. Façam suas perguntas. Nós temos aí pouco mais de 16, 17 minutos ainda. Eu queria pontuar algo, Carla, que é muito interessante, né? Você chegou até a falar dessa questão, as pessoas às vezes ficam preocupadas, né? E aí, beijo, não beijo, abraço, não abraço, as pessoas ficam pontuando isso. E o que eu tenho aprendido nessa caminhada é que muitas vezes o alicerce mais importante, né, para um relacionamento é a verdade, né? Então, assim, o que nós temos aconselhado, o que nós temos direcionado é que um relacionamento ele precisa ser alicerçado na verdade, né, na transparência. Quando eu pego ali Gênesis 2:25, aquilo me encoraja muito, né? O homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Então, a gente entende ali que antes de uma nudez de corpos, né, que o ideal é que isso seja feito no ambiente de proteção espiritual, precisa haver uma nudez de alma, né? Então, ali é a hora das pessoas se conhecerem, né, o namoro, o relacionamento, né, ele precisa estar fundamentado em cima disso. Então, as pessoas depois que casam, ó, tem até uma irmã agora perguntando, né, e depois que já são 21 anos de casado, você já vai responder essa daí. Mas você vê, se um relacionamento ele não é alicerçado na verdade, né, se ele não está fundamentado em transparência, em nudez de alma, ele é um relacionamento que vai trazer muitas surpresas desagradáveis no futuro, não é verdade? Então, as pessoas se casam com verdadeiros estranhos. Muitas vezes, as pessoas que antecipam essa dinâmica, né, do sexo, elas ficam embebedadas, né, pela sensualidade e assim, mascara muitos desvios de caráter, né, que as pessoas têm. Então, queridos, é muito importante, né, ao estabelecer um relacionamento, você investir nesse discernimento. Eu até gosto de dizer uma coisa, né, que quando você é solteiro e você vai casar com alguém, normalmente você vai casar com o caráter dessa pessoa, então isso tem que ser muito bem mapeado. Quando você casa com alguém, você casa com o propósito dessa pessoa, na verdade? Então você tem que entender. Às vezes ele quer ser um aventureiro e ela quer ser uma advogada que fica perto da casa dos pais, né? Isso vai gerar ruído, isso vai gerar problemas, tem que ser checado antes, né? Uma outra coisa muito importante, quando você casa com alguém, você casa com o Deus da pessoa, né? Então a Bíblia fala para você não se colocar em julgo desigual, né? Esse desalinhamento de entendimento, né, de coração, ele vai causar muito ruído, né, no relacionamento depois, né? E por último, quando você casa com alguém, o seu coração ele precisa estar batizado no coração da família da pessoa, né? Eu vejo hoje muitas famílias se degladiando com os cônjuges, criando um verdadeiro inferno, né, na vida conjugal. E isso precisa ser checado antes, né? Quando você decide colocar realmente uma aliança, né, no dedo de alguém,
né, numa aliança até que a morte separe, você precisa conhecer essa pessoa. Né? Você precisa discernir bem com quem você está casando. Né? E eu acho que assim, uma atitude muito honesta das pessoas que se relacionam é justamente essa, né? É você abrir seu coração, você contar quem você é de verdade, principalmente quando ninguém está olhando, né? E para que a outra pessoa possa tomar uma decisão fundamentada na verdade, né? E como acho que foi a Luciane, né, que falou agora há pouco, quando são 21 anos de casado, é a mesma coisa. Né? A verdade ela é um firme fundamento de qualquer relacionamento. Quando não existe verdade, vai haver o quê? Engano, manipulação, né? Vai haver dores, né? E isso vai levar realmente esse relacionamento para o fracasso. Né? Então, assim, para mim, hoje, o principal alicerce para você construir qualquer relacionamento, você precisa caminhar em cima da verdade, doa quem doer, né? Mas você precisa abrir seu coração, dizer quem você é, até porque isso é um caminho para a restauração, né? Amém? Eu queria, assim, o Tiago ele fez uma pergunta, cara. Ele diz que, assim, uma das grandes lutas dos jovens, dos adolescentes, é essa questão de pornografia, né, de masturbação. Como lidar com isso? Né? Como é que a gente pode lidar com essa questão? Como é que a gente pode se proteger, né, como cristão? Mas ele fala aqui principalmente num contexto de solteiro. Né? O que você diria disso aí? Eu acho que, assim, o principal é controlar os gatilhos, né? Assim, o que que te leva, o que que para você é um gatilho para consumir a pornografia, né? O que você assiste, quem você segue, sabe? Por exemplo, eu sempre falo isso, dou esse exemplo de um perfil de um fotógrafo, um fotógrafo maquiador que eu sigo, que eu seguia, na verdade, que eu adorava o trabalho dele, mas ele só postava no artístico. Então, assim, aquelas fotos sensuais que não mostra nada, mas a pessoa tá nua. Então, eu não quero ficar vendo aquilo. Poxa, eu vou, sabe, ver isso na minha timeline. Os ambientes também, né, assim, que provocam, que favorecem o consumo, né, da pornografia ou a prática na verdade, eu acho que uma coisa é consequência da outra, né? A prática da masturbação é consequência do consumo da pornografia, até porque você tem que ter a fantasia, né? Então, evitar esses ambientes e, assim, às vezes, como eu falei, até ser verdadeiro, sabe? Você ter amigos verdadeiros, pessoas que você possa abrir seu coração e falar, poxa, amigo, hoje eu tô carente, conversa comigo, faz uma ligação, sabe? Tá difícil aqui hoje. Eu tenho essas pessoas que... eu também tenho os meus momentos, eu também tenho os meus dias difíceis, principalmente para mulher, assim, no período da TPM é mais difícil. Mas, assim, procurar ajuda, né? Para saber de pessoas maduras e evitar o primeiro gatilho, né? Ali, o que faz... Ih, tá acabando o tempo, não posso falar muito. Mas, Carla, muito bacana, tá? Esse tempo aqui contigo. Muito bacana, né? Você poder compartilhar aí da mesa do Senhor, né? Com essa turma. Não sei se dá tempo para mais uma perguntinha aqui, né? Dá. Mas eu queria muito... Dá tempo? Tem quanto tempo aí? Para mim dá. Tem que ver aí que foi você que chamou. Deve aparecer para você um cronômetro aí a qualquer momento. Eu acho que tem ainda uns 8 minutos. Tem uns 8 minutos. Então vamos. Eu tô de boa. Queria, assim, eu queria te desafiar em algo aqui, né? O que você fala, né, para essa geração que tem vivido profundamente pelos seus sentimentos e não pelos mandamentos? O que eu tenho visto que a grande guerra do homem é uma guerra minha, é uma guerra sua, é uma guerra de todos nós, né? É mandamento versus sentimento. Quando você pega Romanos capítulo 6, 7, 8, você vai ver exatamente essa guerra. O próprio apóstolo Paulo, né, tinha um espinho na carne, né, que quem sabe, né, o que era, existem vários pontos aqui, não vamos entrar nessa questão teológica, mas para essa turma, né, que a grande crise é mandamento versus sentimento. Quando a gente olha para Jesus, né, ele venceu essa guerra no mínimo 2 vezes, pelo menos 2 vezes na Bíblia, uma no deserto,
né? E no deserto, Jesus coloca um mandamento acima daquilo que ele sentia e da sua necessidade, e ali ele dá um caminho para a gente. Mas depois ele sofreu uma tentação pior, que foi no Getsemane, né? Porque no deserto ele venceu do diabo, e no Getsemane ele venceu dele mesmo. Né? Porque ali foi a pior tentação de Jesus, foi no Getsemane, quando ele nega a vontade dele e traz a vontade de Deus. O que você falaria para essa geração nessa grande guerra, né, de mandamento versus sentimento? Né, assim, em 2 minutinhos, qual que seria aquele recado do teu coração para essa turma? Olha, eu acho que o que faz a gente permanecer fiel aos mandamentos é o senso de propósito. Você se envolver com uma causa. Busque uma causa para lutar na sua vida. Assim, eu falo muito sobre isso. O que mais te incomoda no mundo? Faz alguma coisa para mudar isso. Por exemplo, eu estou aqui hoje falando porque a coisa que mais me incomoda no mundo é ver pessoas fazendo escolhas erradas em seus relacionamentos. E por isso, por todo esse cenário, eu ainda não me casei, estou construindo isso, né? Tipo, em mim, para formar algo saudável, porque eu não avalio fazer, tipo assim, me envolver só por me envolver. Eu tenho essa perspectiva de propósito, senso de legado. Então, quando você desenvolve um pensamento maduro a respeito de quem você ouve a voz do Senhor, você olha para os seus talentos, o que eu faço bem? O que eu faço que as pessoas reconhecem em mim como um talento? Sabe? Eu estava preocupada em desenvolver coisas que eu não era tão boa, quando, na verdade, meu talento é comunicar. Eu tenho maior facilidade de me comunicar, né? Então, a gente investir no nosso talento e ver de que forma a nossa vida pode ser relevante para a igreja, para a sociedade, e a gente fazer alguma coisa para mudar aquilo que nos incomoda profundamente, porque isso vai dar senso de... a gente vai ver que a nossa vida ela tem um motivo, ela tem um propósito. E, cara, dificilmente quem vive por um propósito tem depressão, vai cair, vai tipo, viver uma perspectiva que sabe, que aquém daquela que Deus planejou, porque você sabe que assim tem uma caminhada pela frente, tem pessoas para alcançar. Então, eu acho que é isso, sabe? Quando você sabe quem você é, você pega o caminho certo, porque contrariando aquele ditado, né, de que quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, é você saber para onde você quer ir. E o caminho tem muita gente. E uma coisa muito importante, Paulo, que eu aprendi nos últimos 2 anos, mais ou menos, na verdade, que eu já fazia, mas que fez muito sentido. A gente perde muito tempo no como. Como eu vou achar meu propósito? Como descobrir o meu chamado? Como? Não é o como, é o quem, sabe? Se junta da pessoa que está fazendo aquilo que você quer fazer, aquilo que você... como eu falei, poxa, essa causa aqui, no meu caso, por exemplo, eu falei, eu não quero nunca mais ver pessoas se frustrando nos relacionamentos. Eu falei, peguei na barra da calça lá do pastor Nelson, falei, pastor, eu vou atrás do senhor e vou. E tanto que, assim, chegou uma hora que ele falou, minha filha, vai que você tá pronta, sabe? Então, porque é o quem, sabe? Quem são as pessoas que estão fazendo o que você gostaria de fazer? Cola nessas pessoas, vai aprender com elas, sabe? Caminha ali do lado para ouvir o que elas têm para dizer. Então, enfim, e é o quem que faz a diferença, sabe? Quem é que vai te puxar para cima? Quem é que vai te aproximar daquilo que arde no seu coração, né? Que pode te dar o caminho das pedras para você não perder tanto tempo no como. Amém, amém. Eu gosto, né, desse conceito até mesmo de identidade, né? Quando eu sei quem eu sou, de onde eu vim, eu sei para onde eu vou. Isso me mostra o meu propósito, alinha o meu destino e é muito fantástico. Carla, muito obrigado. A gente está encerrando aqui esse tempo. Calma que você ainda vai orar por nós aqui para encerrar. Amém. Eu só queria dizer para o pessoal, né, que participou assim, gente, muito obrigado. Amanhã, às 20 horas, eu vou estar com o Saulo Navarro, do Ministério Fonte de Jacó. O Saulo vai falar sobre igreja
homossexualidade e esperança. Gente, não falte, não perca. Muita gente bacana passou aqui hoje, né, Carla? Foi muito bom, foi muito gostoso esse tempo aí com você. Mas amanhã, às 20 horas, não perca, o Saulo Navarro tem uma história, né? Ele viveu a homossexualidade durante muitos anos. Hoje, realmente, é um canal de bênção de Deus na vida de muitas pessoas. Ele vai falar um pouco do trabalho dele também. Tá bom? Carlinha, Tá eu queria que você orasse por nós. Né? Se de repente a live cair, não tem problema, né? Mas se despede aí e ora por nós. Tá, pode deixar. Eu tô preparando também um conteúdo muito legal, galera. Fica de olho lá no meu perfil. Para os solteiros, uma coisa aí bacana vai vir. Mas amém, foi um prazer estar aqui com vocês, dar um abração na Railca e é isso. Eu vou orar. Então, Deus, eu te louvo, amém. te agradeço, Pai, por esse tempo, por essa oportunidade incrível que o Senhor nos deu. Senhor, que possamos abrir o nosso coração para aprender cada vez mais do Senhor e entender a importância de se qualificar, de se tratar, de identificar o que precisa, Senhor, de tratamento para formar, Senhor, para a gente se conhecer, para a gente, Senhor, conhecer aqui as nossas fraquezas e tratar tudo isso, Pai, para formar, se relacionar e formar famílias saudáveis, Senhor, para deixar um legado, Senhor, de famílias saudáveis nessa geração, Deus, e que vai, Senhor, perpetuar essa mensagem, Deus, por toda a eternidade, Pai. Em nome de Jesus, Deus, nos guarda, Senhor, guarda o nosso coração nesse tempo, Pai, principalmente, Senhor, daqueles que estão solteiros, sofrendo com a carência na quarentena, que o Senhor possa guardar e o Senhor possa ser o alicerce em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Muito obrigado. A live vai ficar salva no perfil. E eu vou baixar a live, salvar também no YouTube. Vou mandar para ti, Carla. Se você tiver o canal, né, deixa salva. Tá ótimo. Gente, espero vocês amanhã. Segue a Carla lá no perfil dela. Tem muita coisa bacana que ela posta todo dia. E, ó, espero você amanhã. A gente tem muita coisa bacana para compartilhar até segunda-feira. Quero você aqui com a gente. Deus te abençoe. Até a próxima, querido. Foi uma alegria estar com vocês. Carlinha, beijão na turma aí. Beijo.